programa Gente que Faz fala agora com o Coronel Sestaro, que é do Departamento de Trânsito de Fernandópolis. Coronel, nós recebemos na TV Embaixadores várias reclamações da interrupção do trânsito ali no Residencial Terra Verde, que não podia se estacionar ali dentro nos períodos dos dias da exposição. Eu gostaria que o senhor falasse a respeito disso daí para a gente. Bem, a respeito daquela sinalização proibindo a entrada lá de pessoas que não fossem moradores do Terra Verde, foi uma solicitação do síndico daquele condomínio e após uma análise sobre as alegações dele e tendo em vista problemas acontecidos em anos anteriores, nós achamos por bem fazer essa interdição, atender ao pedido do síndico. E uma vez que foram registrados em anos anteriores, quando não havia essa interrupção, uma série de problemas para os moradores do bairro. Não quanto ao estacionamento, só que uma coisa levou a outra. Os problemas maiores que causaram aquela proibição de entrar no condomínio foi o seguinte: em anos anteriores, houve muitos casos de pessoas que saíam da exposição, e ali por ser um local próprio, a geografia ali do terreno é bem propícia para o estacionamento e o pessoal encostava veículos e iam praticar atos sexuais ali. E tivemos vários problemas dessa ordem. E em contato com o pessoal da PM, naquela época ainda, quando eu ainda estava no batalhão, recebi muitas reclamações e nós não tínhamos viaturas suficientes para atender a todos os chamados, entendeu? Então, foi uma questão de prevenção desse tipo de crime, Porque o pessoal praticar sexo dentro dos veículos na porta da casa dos outros. Então, em razão disso, nós, para fazer um trabalho preventivo, que aí, como não podia entrar, tendo sim em vista a prevenção desse tipo de ocorrência, acabou-se também proibindo a entrada porque o pessoal queria estacionar. E esse atendimento foi feito em razão desse tipo de ocorrências que aconteciam e pela impossibilidade da PM estar atendendo a todos os fatos, porque o pessoal ligava para o 190, quando viam o caso acontecendo na frente de suas residências, ou quando o pessoal estava chegando com crianças e tal, e deparava com aqueles fatos na porta de suas casas. E chamavam pelas viaturas da PM e pelo andamento da festa, as viaturas empenhadas em policiamento, em patrulhamento no restante da cidade e outro tanto lá em razão da própria exposição, Então, aí nós resolvemos já há alguns anos que vem sido feito dessa forma. E eu posso adiantar que fora esse período, que é um período extraordinário, que a gente impede a entrada lá para evitar esse tipo de acontecimento. Mas que fora esse período, todos os cidadãos podem entrar, podem desfrutar da praça, que foi recentemente reconstituída, reconstruída, está lá à disposição de todo mundo. Só tem que verificar esse fato, que ocorreram em outros anos, e nós estamos fazendo um trabalho preventivo em apoio à própria PM. Meu coronel, mas no caso, ali é uma via pública e as pessoas que nos ligou reclamando são pessoas pobres, que têm filhos, crianças, que estavam estacionando ali somente para economizar o dinheiro do estacionamento, que é um absurdo, R$20 por dia. Então essas pessoas foram impedidas. O senhor acha que, por exemplo, não é o caso, por exemplo, qualquer presidente de bairro poderia se impedir o trânsito no seu bairro? Não só ali por ser uma área nobre, porque é uma área nobre, não porque é um empresário ou uma autoridade qualquer não pode estacionar na frente da casa dele. Não é essa a questão. O problema é esse que eu te falei. O problema de estacionar, se houvesse uma conversação ali, um entendimento ao longo daquela via mais próxima lá, não teria problema nenhum. Certo? O problema do controle da entrada ali foi exatamente esse problema do fato que eu já citei. Agora, quanto ao problema de estacionamento, poderia ter sido conversado com o pessoal lá
da portaria, né? O pessoal poderia, como é via pública, tal, não teria razão para isso. Eles puseram uma barreira ali como se fosse um condomínio fechado. Aquilo eu achei um absurdo. Inclusive, eu estava lá filmando quando chegou um carro para estacionar com uma família com um monte de criança dentro e o segurança barrou. Aí nisso chegou a esposa do presidente do bairro, o presidente do condomínio, chamou o marido, inclusive ele me ofendeu com palavras assim, bem feias, realmente ele me ofendeu. Tanto que eu fiz um boletim de ocorrência contra o Kleber, né, o presidente do bairro, porque, na minha opinião, na opinião de todo mundo, se eles têm o direito de fechar o bairro deles, porque é uma área nobre, entendeu? Porque a periferia também pode conviver com alguém, por exemplo, fazendo sexo dentro do carro. Eles têm que correr o mesmo risco. Eu acho que, na minha opinião, da população, foi totalmente errado. O senhor atendeu a solicitação do presidente. É claro que o senhor recebeu um ofício, está tudo oficializado certinho. Mas a população não concorda, porque muitas famílias, todo ano, estacionam seus carros ali para economizar, porque é bem próximo do recinto, como o senhor disse. Então, isso daí, como eu te disse, foi feito esse controle, como eles possuem o pessoal na entrada ali do bairro, era para ter sido feito esse controle em razão do fato já citado, correto? Agora, se houvesse um acerto entre eles ali, o pessoal está vendo que é família, uma conversa com o cidadão que estava de guarda ali, poderia ser feito. Não foi um impedimento para o estacionamento. Mas eles impediram, viu, coronel? Bom, aí... Eles impediram, não estacionava ninguém. Aí eles falaram assim, olha, só um dos seguranças falou assim, quem tem o crachá pode entrar. Diz que tinha até um crachá lá, que eu não sei como funcionava o sistema de crachá, mas o segurança realmente impediu essa família de entrar, e esse munícipe, ele fez um boletim de ocorrência, inclusive, por isso que eu estou aqui entrevistando o senhor. Tá? Não, as razões pela cessão das placas, que o ofício foi pedido, placas para serem colocadas ali na entrada, para fazer o controle, que eu achei justo em razão, até pelo fato de que quando eu ainda era da ativa na PM, eu acompanhei os pedidos de viaturas para coibir os abusos que estavam ocorrendo dentro do bairro, em razão da exposição. Você está me citando o problema de qualquer cidadão querer fechar o seu bairro, certo? Só que... Alguns da presidente nos indagaram. Só que vocês têm que ver que os outros bairros não sofrem os problemas da exposição. Eu tenho aqui uma série de documentos, de pedidos que estão sendo atendidos para o pessoal fechar determinados quarteirões para festa junina, chegada de reis, quermesses. Eu atendo também, da mesma forma. Somente um quarteirão, no caso, né? Olha, eu atendo da mesma forma o pedido que chega aqui. Se a razão for suficiente para a gente fornecer as placas para interdição de rua, a gente até leva essas placas no local. E depois, no horário solicitado, o próprio encarregado lá, ele coloca, interdita a rua, terminou o problema, ele tira aquelas placas de lá, como é feito ali no Terra Verde, correto? É só interditado nos horários da exposição para evitar esse tipo de problema, que são crimes sérios. Eu não gostaria de chegar na porta da minha casa e ver um cidadão transando ali na porta de casa, certo? Eu também não gostaria. Ninguém gostaria. Então, para esse tipo de prevenção, foi atendido o pedido. Agora, se gerou um outro problema em razão de estacionamento, aí a gente pode até discutir o assunto. Mas a questão é um momento importante da cidade, que vem muita gente de fora, e tem muita gente que não tem escrúpulos, né? Que se utiliza, tendo em vista que aquele bairro ele é afastado, ele é um bairro que é cheio de morros ali e tal, e esconde bem os carros, né? Só que tem casas, tem crianças, tem famílias que moram ali. Então, em razão disso, foram cedidas as placas para a interdição das ruas. Num período extraordinário, não é sempre. Teve um cidadão que me indagou se ele não poderia levar as crianças dele brincar na praça. Falei, pode levar, não tem problema nenhum, a praça é pública. Só que aquele é uma razão extraordinária e existe um fato criminoso acontecendo. Então nós estamos prevenindo dessa forma, impedindo a entrada. Só que aí gera esse outro problema paralelo, que seria o estacionamento.
Um problema, é difícil conciliar. Mas o senhor não acha que não seria o caso, por exemplo, já que tinha 5, 6 seguranças do bairro lá, não seria o caso de deixar liberado o estacionamento, eles ficarem circulando, se vier um fato de pessoas... Olha, esse problema aí deve ser tratado com o presidente do bairro. Eu autorizei... Mas com ele não tem diálogo, viu? Então... Com ele não tem diálogo, porque eu tentei e fui ofendido por ele. Tanto que registrei um boletim contra ele e vou seguir em frente. Coronel. Então, nós tivemos essa preocupação e, como eu te disse e repito, eu tive o problema acontecendo na minha mão quando eu estava na PM. Quer dizer, eu tenho o outro lado da visão dos fatos. E a gente não pode deixar de atender ocorrências, ainda mais numa série daquelas que tinham, em média, lá 10, 12 ocorrências ao mesmo tempo. E nós não tínhamos viaturas para disponibilizar para aquelas ocorrências que estavam acontecendo na frente da casa dos moradores do bairro. Então é uma situação extraordinária. E a gente tomou uma providência em contato até com a PM para tentar diminuir esse tipo de fato. Agora gerou esse problema do estacionamento, né, que aí deve ser um problema, já que esse ano foi o único ano, muito bem pode ser conversado, tal, que não foi trazido para nós no momento correto. Foi trazido depois, né, que aconteceu a festa. Então a gente já está aqui à disposição para sentarmos junto com o presidente do bairro e tratar desse assunto, correto? Certo. Coronel, nós temos tido muita reclamação também a respeito das avenidas, dos pares nas avenidas. Eu desconheço em outras cidades que eu já fui, eu nunca vi pare em avenida. Esses pares na avenida estão gerando muita polêmica, porque a avenida geralmente é para se trafegar com mais facilidade, mais rapidez. Olha, eu vou te adiantar uma coisa. Aqui, a gente não faz nada que não esteja devidamente legalizado pelo Código Nacional de Trânsito. Não se trabalha sem isso aqui, certo? Sem esse documento, sem esses manuais aqui de sinalização, correto? Então nós trabalhamos em cima disso daqui com projetos feitos por um arquiteto especializado em trânsito, certo? Então, isso que você falou aí não é uma verdade, de que não existe pare em avenidas. Existem rotatórias, e a rotatória, para ela ser segura, ela tem que ser sinalizada da forma como estão as nossas. Ela transmite segurança e permite que todos os usuários daquela localidade, ou daquele cruzamento, tenham as mesmas condições para fazer a sua travessia, correto? Então isso, o pessoal acha que eles têm que pegar o carro aqui no centro da cidade, colocar 50 por hora e parar lá na Brasilândia, sem interrupção nenhuma. Isso aí não é correto. Isso aí não existe em lugar nenhum. Quando é reclamado muito. Ela tem reclamado porque não conhece. Todo mundo só quer ver os seus próprios direitos. Todo mundo gira em torno do próprio umbigo. E não é esse a situação. O trânsito, a gente trabalha com 2 fatores primordiais. Primeiro de todos, eu até falo assim, são 2 fatores, não são 2 assim, a gente fala, aqui, ó. 2 fatores. O primeiro é a segurança, é o maior, é a segurança. E o segundo é a fluidez. Então, quando a fluidez, ela atrapalha a segurança, então nós temos que criar dispositivos para diminuir a velocidade. O que é uma lombada? Que tem muitas na cidade aí, né? Muitas lombadas na cidade, para diminuir a velocidade, ou para cortar totalmente a velocidade, correto? Estão nas avenidas. Eu tenho pedidos, dezenas e dezenas de pedidos de implantação de lombadas, porque o pessoal está andando em velocidade superior à permitida. Então aí a lombada vai servir para quê? Ao passo que a gente faz uma rotatória, que ela diminui a velocidade, mas ela não para. É muito melhor que um semáforo, porque o semáforo vai estar lá piscando 24 horas sem parar, enquanto tem movimento, o motorista está parado. A hora que para o movimento, ele tem que estar parado do mesmo jeito, porque o farol está vermelho para ele. E a rotatória, ela simplesmente disciplina e todo mundo aproveita os tempos. O pessoal vai fazendo a circulação em torno da rotatória, vai fazendo as travessias, aproveitando todos os tempos e dando chance para todo mundo. Agora, essa questão de que o motorista acha que ele tem que sair lá da Santa Casa e vir parar aqui no centro numa mandada só, isso daí não... Está faltando um pouquinho de instrução, um pouquinho de leitura do código, das resoluções,
né? Se quiser eu tenho aqui, eu posso ceder, eu posso instruir, porque a gente trabalha aqui com normas, e as normas, elas podem nem sempre agradar a todo mundo. Eu trabalho com normas, tanto é que o que foi instalado na pista até agora permanece, porque não tem nada contra. A gente faz tudo dentro das normas. Se o motorista acha que ele está prejudicado, como acontece ali na Líbero, desculpa, houve uma construção de uma ciclovia, e a ciclovia exige que não se tenha conversão à esquerda, então foi todinha emplacada a via, sem a possibilidade de fazer conversão à esquerda, a necessidade de se contornar o quarteirão. Como acontece em grandes cidades, em Rio Preto mesmo, todas as avenidas acontece isso, mesmo sem a ciclovia. Não é permitido você fazer conversão à esquerda. É um ou outro que tem uma sinalização específica que se pode fazer. Como aqui nós temos agora ali do Petrominas, que foi feito em vista à disposição daquela via, o problema da ligação com a Santa Casa, até que vai gerar a rotatória ali da Minas Gerais com Afonso Cáfaro, né? Uma coisa leva a outra, então nós fomos obrigados a montar aquela rotatória ali, que ela é feita dentro dos padrões, dentro das normas regulamentares, e vamos fazer mais duas ainda, tendo em vista a necessidade ali do quartel, as proximidades do quartel, a movimentação daquele trecho. Nós já estamos tirando as medidas, já foi feito o projeto, nós vamos instalar uma rotatória semelhante àquela do Petrominas ali, lá na esquina do quartel, e outra lá naquele posto da Brasilândia, chegando na Brasilândia também. O senhor falou em rotatória, a rotatória ali da Fernando Chacó, inclusive eu passo ali todos os dias, ali é uma dificuldade louca entre o nosso bar e a padaria União para atravessar. Por quê? Ali realmente não tem semáforo, não tem pare. Quando o carro não vem da Brasilândia, vem da Expedicionários Virano, vem da Brasil ou vem sentido Santa Casa. O que poderia ser feito ali naquele trecho? Olha, porque, ali é difícil atravessar isso, sei, ali é complicado. Ali foi feito um projeto e constava, ou melhor, não constava, mas foi solicitado por nós a implantação de uma lombofaixa dos dois lados ali, tendo em vista justamente esse movimento excessivo, tanto da Líbero quanto da própria Expedicionária, Brasil, né? E que causa esse problema para o motorista. Porém, né, por uma questão acho que de custos, tal, não foi colocado. E nós estamos fazendo agora uma adição a esse projeto e vamos tentar implantar, por conta da prefeitura mesmo, esta lombofaixa, né, dos dois lados ali da padaria e do Frangão, para tentar facilitar ainda mais, apesar da sinalização. Isso daí ainda é levando em conta a falta de atenção dos motoristas, porque na faixa de pedestre, o pedestre tem razão. Então, em razão da falta de conhecimento da grande maioria dos nossos motoristas, nós temos que tomar atitudes, né, para forçá-lo a obedecer às regras, que é, nesse caso, a preferência do pedestre. Porque se o pedestre ele botar o pé na faixa, o motorista ele tem que parar. Tanto é que existe o pare ali atrás, ele tem que entrar numa velocidade compatível. Se ele verificar que alguém está adentrando a faixa de pedestre, ele tem que parar, aguardar o pedestre atravessar. Uma boa parte dos motoristas já fazem essa prática, já praticam isso. Pessoas que têm conhecimento, pessoas que têm conhecimento. Agora a grande maioria, principalmente motoqueiros, tem alguns veículos que param e o motoqueiro ultrapassa pela direita, pondo em risco a segurança do pedestre. Isso total falta de conhecimento das regras. Então, o que existe ali não é um problema da rotatória, é um problema da faixa, é um problema do movimento. É um problema da falta de educação do motorista. Então, nós temos que levar em conta isso também. Quando se cobra qualquer atitude do poder público, né, em razão a direitos de cada um, nós devemos também colocar na balança os deveres de cada um. Porque está aqui no Código de Trânsito que o motorista deve dar preferência ao pedestre. E é coisa que não acontece, aí o pessoal reclama.
certo? Aquele mesmo que está reclamando que quando ele vai atravessar ali é perigoso, o dia que ele está de carro, ele passa em cima do pedestre ali. Porque aí ele está de carro, a vez é dele e pronto. Então, se todo mundo, a cidade ela é muito bem sinalizada. Nós já fomos elogiados aqui várias vezes por pessoas de fora, pela sinalização que existe em Fernandópolis, certo? Basta o nosso motorista obedecer. Você bota uma placa de 50 por hora, ele atravessa a Libra a 80, 90. Certo? Aí você põe uma rotatória para ele maneirar, para diminuir, ele vai reclamar, porque está diminuindo a velocidade. Então eu acho que se existe direitos, existem também as obrigações. E se cada um cumprir com a sua obrigação, o trânsito melhora 1000%. Correto? Viu, Coronel? O senhor falou em ciclovia também. Algumas pessoas questionaram a ciclovia a respeito dos obstáculos que tem os postes. Os postes são um obstáculo muito grande. Não é não. Eu vou discordar de você pelo seguinte: eu ando de bicicleta, eu faço pelo menos uma vez por semana de sábado, aquele trecho ali várias vezes. Eu ando de bicicleta ali, não tem problema nenhum. Não vejo novidade, a largura da pista é uma largura normal, certo? Ela tem mão e contramão, tem duas vias. E entre a guia e o poste cabe a bicicleta normal. Eu não até hoje não houve nenhum acidente. Não sei se o camarada for andar de bicicleta bêbado ali, aí vai sair trombando mesmo. Mas se andar consciente, olhando ali, ela é toda sinalizadinha. Nas esquinas tem as rampinhas, tem os pares, para dar preferência para o veículo que estiver cruzando de uma avenida para outra e não fazendo a conversão à esquerda, que isso é uma irregularidade. Então eu não vejo. O pessoal acha defeito em tudo, mas eu já andei ali e convido qualquer um que estiver reclamando para andar comigo lá. Vamos andar ali normalmente, então, e ver que não tem problema nenhum. A largura da via, ela é normal, ela é regulamentar. E ali ainda nós temos mão e contramão. Lá em Santos tem na orla marítima todinha uma pista que é pouquinha coisa maior do que um lado da nossa, pouca coisa maior do que um lado da nossa, e é mão e contramão, certo? Então está arriscado a bater de frente uma bicicleta na outra. Ao passo que a nossa não, tem a mão e a contramão definidas ali. Se quiser fazer uma ultrapassagem entre um poste e outro, tem espaço de sobra, correto? Então vai um pouquinho da atenção. Se não houver a colaboração, volto a repetir, se não houver a colaboração do motorista, do ciclista, do motociclista, não adianta a gente sinalizar, colocar... Tem que respeitar. Eu tenho até um ditado aqui, eu vou ter que começar a colocar tábua de prego nas ruas aí. Porque não tem outro jeito, tem que furar o pneu de todo mundo para poder dar jeito. O pessoal não tem consciência. Aí vem cobrar do departamento de trânsito. Aí eu mostro aqui, ó, a cidade está toda sinalizada, basta obedecer a sinalização. A gente sai na rodovia por aí, está escrito, motorista, obedeça a sinalização, respeite a sinalização. Por que isso? Não deveria ter, a gente está gastando material com esse tipo de ensinamento ou de determinação, porque isso aí deveria vir da autoescola. Quando o camarada tirou a carta, ele deve saber que sinalização é feita para ser obedecida. E não adianta depois ficar cobrando, é perigoso aqui, é perigoso ali, mas bem que a hora que o camarada está com o seu carrinho na mão, o que acontece? Ele quer andar a 80 no lugar que é para andar a 30, ele quer fazer curvinha da roda, quer empinar a moto, quer fazer um monte de coisa, não respeita o cidadão, não respeita o pedestre. Então não tem sinalização, não tem nada que dê jeito. Se não tiver, antes de tudo, a consciência do motorista. Correto. Perfeito? Coronel, eu quero agradecer ao senhor pelos esclarecimentos, porque a gente é cobrado, a gente tem que vir até o departamento responsável. Então a gente agradece ao senhor pela entrevista e está feito os esclarecimentos para a população de Fernandópolis. Muito obrigado ao senhor, tá? Olha, eu queria agradecer, eu agradeço muito mais a você por essa oportunidade de falar dessa forma franca e objetiva. Não estamos aqui para agradar ou desagradar ninguém, nós estamos aqui para esclarecer, como você bem disse, e eu agradeço essa oportunidade, porque a gente consegue dessa forma, assim, orientar, né, e esclarecer o cidadão que muitas vezes está reclamando sem saber por quê. Correto.